Bom dia a todos. Bom, mais uma vez, né? Esse momento que chegamos até aqui. Estamos aí hoje, primeiro domingo do mês de dezembro, e esse período agora passa bastante rápido, né? Eu estava comentando com a minha esposa essa semana, pedindo explicação na parte da ciência, principalmente na parte da psicologia, por que nós gravamos mais as coisas ruins do que as coisas boas? Você já parou para prestar atenção nisso? Por que nós gravamos mais as coisas ruins do que as coisas boas? Essa pergunta eu fiz devido a um comentário que eu estava ouvindo na rádio, que não é comum eu ouvir rádio, e um comentário de um testemunho da pessoa dizendo: esse ano de 2023 foi horrível para mim. E eu fiquei com aquela frase na cabeça, né? Será que foi o ano inteiro que foi ruim? Ou será que só um período que está atravessando e aí a pessoa generaliza como todo ruim? E será que tem alguma coisa a ver com o ano de 2023? Porque o que foi ruim para um, não foi ruim para outro, correto? E hoje eu vou estar comentando sobre isso, né? Sobre milagres. E aí eu estava, a explicação, né, voltando agora, para não deixar em aberto, a explicação que a minha esposa estava me dando, é que tudo que é ruim cria traumas. E facilmente a sua memória registra mais os traumas do que as coisas boas, como uma proteção para que isso não aconteça mais. Eu achei a explicação lógica, né? E que faz sentido. Por isso a Bíblia nos ensina a praticar, né, a gratidão, o louvor, falar aquilo que é bom, porque o que é ruim você grava com naturalidade, mas o que é bom é um aprendizado constante. No mês de setembro, outubro e novembro, eu venho falando muito sobre a gratidão, já com esse propósito, né, de receber enxurradas de mensagens ruins. Não tem um grupo que eu não entrei em que só falando de notícias ruins. Eu resolvi, né, me desligar de todos esses grupos. Está lá, mas eu não entro, não abro vídeo, eu não assisto. Pastor, o que isso tem contribuído? Muito para a minha vida, sabe? Tem contribuído que eu tenho aprendido a agradecer mais, ver o que é bom, e cada vez mais estou me desintoxicando das coisas ruins desse mundo, e à medida que eu vou precisando, as necessidades que vão aparecendo, eu vou consultando a Deus, e Deus tem me dado muita graça e muita sabedoria. Praticar a gratidão, querido, é muito mais do que você dar uma oferta, né? É um exercício da mente, é um exercício do coração, é um exercício de você olhar para Cristo, é um exercício de você constantemente estar dizendo para a sua alma, né? Eu não aceito mais essas coisas ruins, mas eu quero trazer as coisas que vêm do alto, as coisas que são boas. Que assim seja, que você também possa ser essa pessoa que coloque no seu envelope não só uma oferta de gratidão pelas coisas boas que Deus realizou, e eu tenho certeza que realizou, mas também coloca ali o seu coração, coloca ali a sua oração, né? Dizer: Senhor, obrigado, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos fazer uma oração? Antes de iniciarmos, Senhor, eu quero falar um pouquinho sobre a minha gratidão, Deus. A gratidão por eu estar de pé, por eu estar com saúde. A gratidão por ter vencido algumas enfermidades, por ter conseguido os meus objetivos, e até aqueles que ainda não consegui, mas ainda há esperança no meu coração, e ainda há essa convicção
de que dias melhores ainda virão. E meu maior desejo nessa manhã, Senhor, não tem projeto nenhum pessoal, mas sim o projeto do reino. É o meu desejo, Senhor, que venhamos ter uma igreja aqui próspera, que cada um dos irmãos possam olhar na sua despensa, na sua saúde, no seu emprego, na sua família, possa ver o cuidado de Deus, possa sentir a presença, possa ser visitado pelo Senhor de maneira maravilhosa, e que vidas sejam salvas nesse lugar, e que aqui, Senhor, na tua casa, a palavra de Deus seja pregada com liberdade e com sabedoria. Essa é a oração que eu faço, em nome do Senhor Jesus, e que todos digam amém. Vou começar com algo estranho, uma pergunta estranha, mas fica tranquilo. O tema principal, Atos 19, versículo 11, e Deus fazia milagres extraordinários através da vida de Paulo. Hoje eu vou falar só desse versículo na parte da manhã, e à noite estarei falando sobre o versículo 12. À noite falar um pouquinho sobre sincretismo. Tem uns assuntos aí bem complicado, e que você vai ver que até a igreja pratica, e que não tem aprovação bíblica com relação a isso, mas esse é um assunto para a noite. Então a minha pergunta estranha pela manhã é o seguinte: quem já teve um inseto de estimação? Quem já teve um inseto de estimação? Criou em casa? Semana agora que vem, nós vamos, essa semana praticamente, não, acho que é semana que vem, né? Já vamos diminuir as atividades aqui. Então eu cheguei aqui na sexta-feira, nós temos aqui na igreja alguns insetos de estimação que estão aqui no culto quando vocês sabem. Você sabia disso? Então, vamos excluir a barata, tá bom? Não precisa ser barata. Quem aqui já teve algum inseto de estimação? Nunca teve? Ninguém aqui criou grilo em casa? Ali já, obrigado. Regiane? Barata não, né, Regiane? Nenhum inseto. Então, mesmo que você não crie, é um inseto que está em extinção, né? Mas é um inseto. O Fabrício aí botou a mão na cabeça. Qual o inseto aí, Fabrício, que criou? Ninguém? Ok. Vocês não querem falar, não é verdade? Para não passar vergonha, eu entendo. Eu já criei grilo, já criei lagarta, já criei aquelezinho que acende. Gente, aquilo é fantástico, né? Vagalume. Mas existe um bichinho de estimação que eu vou mostrar para você, que todos já tiveram. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho sobre a intercessão de Moisés. Falar um pouquinho sobre essa questão de milagres, né? Que os milagres pode ser bom para um e pode não ser bom para outro. Milagres pode ser bom para um, mas pode não ser bom para outro. Não é à toa que quando aquelas pessoas estavam pedindo esmola, aleijados, paralíticos, aleijado e paralíticos é a mesma coisa, né? Sem visão, ou com qualquer outra enfermidade, e que viviam de esmolas, quando chegava diante de Jesus, Jesus sempre perguntava para eles. Eu sempre achei essa pergunta meio sem noção, sem nexo. O que queres que eu te faça? Se a pessoa sabe que eu tenho o poder de curar, e a pessoa cega chega perto de mim, o que ela está querendo? Que cure a visão, né? Mas essa pergunta tem um fundo, faz com que aquela pessoa reflita. Uma vez essa pessoa voltando a enxergar, aquela fonte de renda vai o quê? Vai acabar, né? Então, veja,
o que pode ser bom para um, né? Aqueles que queriam enxergar, para outros, nem todos foram curados. Porque nem todos quiseram, essa é a grande verdade. Porque ia mexer com a sua fonte de renda. Veja aí no versículo 11 de Êxodo capítulo 8. Eu gosto muito desse intercessor chamado Moisés. E sempre peço a Deus que me dê um coração assim. Vamos ver aqui um milagre. Quando Deus começa a jogar, né, a castigar o povo do Egito, que para o povo de Israel era um milagre, era um sinal que Deus estava ouvindo, mas para o povo do Egito, esse milagre não era tão bom. Depois que Moisés e Arão saiu da presença do faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre faraó, né? Então, a invasão de rãs, ali foi um milagre, uma provocação de Deus para empurrar, né, o povo para fora, mas ao mesmo tempo, esse milagre, essa intervenção, algo sobrenatural de Deus, era desfavorável ao povo do Egito. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios, nos campos. Moisés foi lá e falou: Senhor, esse povo não está aguentando mais, tem misericórdia. E aí Deus vai e cessa esse algo sobrenatural que não era comum, né, para aquela época. Há pouco tempo houve um caso desse agora, se não me engano, no Japão. Versículo 14. Foram juntados em montes e por isso a terra cheirou mal. Então, só para entender, né, que essa algo extraordinário, né, era um desconforto e não cheirou bem para aquela época. Versículo 15 ao versículo ao 18, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Mas quando Faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e a Arão, conforme o Senhor tinha dito. Então, o que nós podemos ver aqui nesse texto, Deus realiza algo sobrenatural, e aquilo estava sendo com um propósito, né, para que o povo pudesse sair, e aí há a intervenção de Moisés, e aí há uma calmaria, há uma tranquilidade. Então, dois fatos extraordinários: algo sobrenatural, né, a invasão de rãs, um outro algo sobrenatural que Deus, através da oração, faz cessar. E aí, quando cessa, ao invés de este homem, Faraó, reconhecer a graça, a bondade de Deus, liberar o povo, diz aqui o texto: quando ele percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvido a Moisés e Arão. Esse fato, querido, é muito real e acontece até os dias de hoje. Você vê pessoas com lutas, buscam a igreja, e Deus começa a trabalhar, operar, a igreja abraça aquela pessoa, e basta ter um alívio, que naturalmente aquele coração vai endurecendo, e esquece das coisas de Deus. Isso é algo para que você possa pensar, né, quando você aí está pedindo milagres, e que às vezes esse momento que você está atravessando, que você está dizendo que é difícil, pode estar sendo o melhor momento da sua vida. Versículo 16. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó da terra se transformará em quê? Por toda a terra do Egito. O piolho é um animal, é um inseto, é o quê? Você sabe o que é? É o que, gente? É um inseto. Quem já teve um inseto em estimação na sua casa? Quem já teve? Ninguém? Observa que todos já tiveram um inseto dessa estimação na sua casa? Sim ou não? E quando a gente fala, dá até
coceira. Olha só como é que é o negócio. A gente lembra da coisa ruim, né? E a gente, naturalmente, o seu cérebro já começa, né? Eu já estou com coceira, estou falando sério. Esses dias conversando, abraçando uma criança, e eu gosto de abraçar, aí quando eu olhei, vi que tinha um desse inseto. E eu fiquei tranquilo, falei, não tem cabelo, mas eu lembrei da minha barba. Gente, deu uma coceira, você não tem noção. Você não tem noção. Mas estava sem piolho. Você sabia que um piolho, ele coloca 140 ovinhos, que é chamado de lêndia? Não é lenha não, lêndia. E para tirar a lêndia é um problema sério, né? Assim fez Arão, estendeu a mão e a vara e feriu o pó da terra. Imagina, todo o pó da terra do Egito transformou-se em quê? Em piolho, versículo 17, Êxodo 8. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestavam os homens e os animais. Finalizando o versículo 19, os magos disseram a Faraó: isso é dedo de Deus. Mas o coração de Faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-lo, conforme o Senhor tinha dito. Então esse é o ponto que eu quero chamar a sua atenção para essa manhã, né? Atos 19, versículo 11, vamos ler mais uma vez todos juntos? O que tem a ver esse texto com o que vai estar acontecendo aqui no livro de Atos? Duas coisas em comum, né? Milagres extraordinários. Deus precisou intervir de maneira sobrenatural. Veja que Lucas não vai dizer Deus fazia milagres, observe esse detalhe, né? E esses milagres extraordinários foram extremamente necessários, impactantes para aquela época e para aquele momento. E esses milagres teve efeito e teve mudanças na vida de muitas pessoas. Versículo 11, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Só até aqui. Então, o que nós temos aqui? Nós temos lá no Egito, um local opressor, de idolatria a vários deuses, de um povo cativo, prisioneiro. O povo de Deus estava ali pelo seu próprio pecado, mas também muitas outras famílias podem ter sido tocado pelo Senhor, do povo do assim Egito, mediante aquelas coisas sobrenaturais. Então, numa cidade de tanta idolatria e feitiçaria que era aqui Éfeso, Deus vai estar encorajando a Paulo, fazendo o que? Realizando milagres extraordinários pelas suas mãos. E aqui nós vamos ver algo que passa a ser diferente do que os feiticeiros faziam. Paulo vai ter uma atitude que a atenção não estava no objeto, mas na pessoa. Só que Paulo não traz essa realização para ele. Ele sempre aponta para aquele que é o grande realizador de milagres, que se chama Jesus. Então, o que nós temos nessa cidade, era uma cidade, um centro de ocultismo. Versículo 19. Olha o que está aí. Grande número dos que tinham praticado, o quê? Repita comigo, ocultismo.
reuniram seus livros e os queimaram publicamente. E aqui tem um valor, né, absurdo para a época e um valor também relativamente alto para os dias atuais. Calculado o valor total, esse chegou a 50 mil dracmas. Então, o que conta para mim aqui não é o valor, a quantidade de dracmas, mas tal era a importância, e que eles investiam alto porque eles acreditavam que aquilo daria certo. E aí eu faço uma ponte para os nossos dias atuais. O quanto você investe na sua igreja, não estou falando nem recurso financeiro, o quanto você investe na sua igreja, dividindo o seu estudo, os seus talentos, o seu tempo, a visitação, irmãos, que é tão carente. E hoje a visitação está uma coisa tão fácil, tão simples, basta um WhatsApp, caso você não possa ir. Aquilo que você investe, querido, com maior empenho, com maior dedicação, é aonde está o seu coração. Aonde está o seu coração? Se você é uma pessoa que trabalha 24 horas, né, ou menos, estou exagerando, o seu coração está no trabalho. Se você é um pai ou uma mãe que dedica todo o tempo, tudo voltado para o seu filho, para a sua filha, esqueceu de você, o seu coração está onde? Então, nós podemos aqui observar que o coração desse povo de Éfeso estava voltado para as coisas ocultas, se referindo à magia, se referindo à oferenda a outros deuses, se referindo a sacrifícios humanos e vários tipos de coisas que nós sabemos que isso acontece até os dias de hoje. Curiosamente, essa semana eu ouvi um comentário de uma pessoa, essas pessoas que é muito voltado para socorrer animais, e ele passando encontrou numa encruzilhada uma galinha. Quem viu isso no Facebook? Ele percebeu que essa galinha estava amarrada com os pés, os olhos abertos, mas estava viva. Não sei se essa pessoa é cristã ou não. Ele tirou essa galinha que estava nesse despacho. Ele não comeu, tá, irmãs? Ele levou para casa e percebeu que a galinha estava com o bico fechado, com a cola Super Bond. Ele conseguiu tirar essa cola e percebeu que no bico dessa galinha tinha um papel, e aí tinha o nome de uma pessoa, e essa era uma oferenda para que quando aquele bicho morresse, né, que estava vivo e ele ia agonizar, eu não sei se o nome dela era Francisquinha, alguma coisa assim, e aí ele deu o nome da galinha, o nome desse bicho. E aí ele falou assim, olha, como que o ser humano, não falou nada de Bíblia, como que o ser humano é mau, mas olha o que aconteceu. Aí estava lá a Francisquinha, chocando e cheio de pintinho. Então essa questão de ocultismo, querido, existe até os dias de hoje. Se existe nos dias de hoje, naquela época então, não era diferente. Então Paulo aqui demonstra o poder de Deus no território de Satanás. E Paulo fica ali durante 3 anos nessa cidade. E qual era o objetivo de Deus diante desses milagres? Era para exaltar Paulo? Chegou aqui o grande homem de Deus? Não. O objetivo ali era único, destruir as fortalezas demoníacas, e aonde muitas almas estavam cativas, essas almas seriam libertas. E aí quando você pega essa situação dessa pessoa que pega esse animal e que teve a coragem de tirar e acreditar que Deus ali estava com ele, ou que não acreditava em religião nenhuma, e salva aquele bicho,
Eu fico imaginando que nós, querido, o quanto nós podemos fazer. Quantas pessoas estão assim, queridas, amarradas, com a sua boca fechada, sem poder dar um grito, e que precisa de alguém, como Paulo, para dizer: olha, ainda há esperança para a sua vida. Ainda que os homens, a natureza humana tenha feito algum mal para você, você pode reescrever a sua história, porque o Senhor Jesus está aqui. Sabe, queridos, nós temos a melhor palavra que o mundo precisa. Esse ano de 2023, só teve coisas boas, ou você só guardou coisas ruins? O primeiro ponto desses milagres é que nós precisamos diferenciar o que é falso e o que é verdadeiro. E você sabe que hoje está muito difícil. Qualquer produto hoje que você vá comprar, existe uma maneira que você consegue saber, né? Pela questão do preço. Mas por incrível que pareça, hoje, quem mais compra coisas falsas e pirata são os próprios cristãos. E sabe qual é a palavra para amenizar esse erro que a pessoa está cometendo? Olha, foi bênção de Deus. Dá para você saber, querido, quando algo é roubado e quando não é. Ainda que o preço esteja equivalente com o preço de mercado, ainda que o produto seja idêntico e que não dá para olho nu, sem que tenha alguém técnico, alguém que possa te orientar, ainda assim dá para você saber. Sabe por quê? Porque você tem o Espírito Santo de Deus. Você pode aí dar um glória a Deus, você que tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo fala. Não coloca a mão nisso não. Uma vez eu fui orar para uma pessoa e abençoar, e Deus falou: não coloca a mão nisso não, porque sou eu que estou permitindo que isso aconteça. Hoje, quando alguém pede alguma coisa, fala: pastor, me abençoa, eu falo: Deus não falou comigo, eu não posso te abençoar. Mas se é isso que você quer, se é isso que você quer, vá em paz. Você só pode colocar as mãos, estender as suas mãos para abençoar aquilo que o Espírito Santo falar ao seu coração, né? Não é dizer, sentir no meu coração, não estou falando de sentimento, porque se você for entrar por essa linha de sentimentos, você vai contra a palavra, porque a Bíblia diz que o seu coração é extremamente, é o quê? Imagina isso, você mora com alguém, dorme com alguém enganoso todo dia, e ele não é só enganoso, ele já está graduado, ele é extremamente corrupto, olha só. Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, querido, ele te ajuda. Olha, essa semana eu recebi tantos ataques na minha mente, coisas malignas, demoníacas, pensamentos imundos, que da onde surgiu isso? E aí o Espírito Santo ministrou meu coração, falando desses ataques, que existem em todas as nossas mentes, é inevitável, mas você pode combatê-la, dizendo: esta minha mente pertence ao Senhor. Toda coisa maligna, todos esses pensamentos que nem sei de onde está surgindo e nem quero saber, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. E quando nós fazemos isso, querido, o Senhor vem com a sua graça, o Senhor vem com a sua presença, o Senhor vem com seu grande poder.
Como aqui Lucas conseguiu distinguir que esses milagres que estavam acontecendo aqui eram falsos ou verdadeiros? Lucas aqui não vê, nesse registro de Atos, ele não vê como magia, e era o mais comum que existia naquela época, naquela cidade, era a magia, pois eles distinguem das práticas mágicas que os convertidos de Éfeso logo confessaram e abandonaram, considerando-as mais. Versículo 18 vai falar sobre isso. Ok. Então, como que Lucas vai distinguir? Vai distinguir pela confissão e pelo abandono daquela prática. E nós já vimos que eles queimavam aqueles livros na praça, fazia de maneira publicamente. Versículo 18, muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas o quê? Más obras. Então nós temos aqui 2 pontos que a Bíblia fala constantemente: confessar e não se esconder. E aqui nós temos uma situação, querido, que é muito comum dentro da igreja. Há muitas situações que pessoas demoram há anos, vivem na igreja, são frequentes, participantes, mas a sua vida não corresponde à prática de um cristianismo. Vive na mentira. Não é que mente 24 horas, mas tem aqueles momentos de pico, aqueles momentos de ansiedade, quando está sendo pressionado por algum motivo. Aí você tem que observar por que você está tendo essa prática, para você fugir e não cometer esse erro. Há outros que vivem todo tipo de natureza impura, e hoje a coisa mais fácil que tem, basta um clique. Eu estou aqui com o meu aparelho aberto, né? E tem várias propagandas aqui, passando ao mesmo tempo. Basta você clicar, e aí você navega por várias coisas imundas, que vai te levar aonde você sabe muito bem. Mas o que nós podemos também entender, que para alguns as mudanças são rápidas, como dessas pessoas, que ao ouvir confessaram e abandonaram. Eu lembro de uma pessoa extremamente viciado em cachaça, que chegou a consumir gasolina, que já cachaça não era mais o suficiente, estou falando gasolina mesmo. E ele teve um encontro com Cristo. E essa pessoa disse: Deus falou comigo. Eu olhei para aquela vida e sabia da situação. Eu fiquei me perguntando por quanto tempo ia demorar aquele encontro que ele teve com Cristo ia voltar para as drogas novamente. Aquela pessoa nunca mais voltou a beber nem cachaça e nem gasolina. Aquela pessoa teve um encontro extraordinário com Cristo, se rendeu totalmente, mas há outros que estão constante, vai e vem. Há pessoas que são como essa planta tâmara, que demora 80 a 100 anos para produzir fruto. Mas há pessoas que é como um pé de acerola, com um ano, ou qualquer outro pé de árvore, que com poucos meses dá fruto rápido. É assim ou não é, irmãos? Há pessoas que você vê que teve um encontro, e que de fato mudou, e há outros que demoram. Essa é a grande realidade. E aí nós precisamos entender e saber distinguir o que é milagre verdadeiro e o que é falso.
há muitos também que entram na igreja, querido, e que dizem que se converteram, e que dizem que teve um encontro com Cristo, e eu questiono muito essas pessoas. Não, Deus falou comigo, aí vai para tal lugar, aí depois volta. Não, agora estou aqui. Rapaz, mas Deus falou com você ou Deus não falou? Não, Deus falou para ir, mas agora falou para voltar. Falei, e agora? Deus, você percebe nitidamente que Deus não falou nada. E vai ficar tomando, enchendo minha paciência, tomando meu tempo, né? Então nós percebemos o que é verdadeiro e o que não é, por causa de quê? Do Espírito Santo que está aqui em nós. Então pode ser, meu querido, minha irmã, meu irmão, você que está nos assistindo, pode ser que você seja essa pessoa, como essa árvore tâmara, demora muitos anos para dar fruto, mas o Senhor está semeando na sua vida. Nesse tempo de resistência, você vai colher muitos espinhos, porque você está resistindo à palavra de Deus, mas a mensagem do Evangelho está sendo pregada, e no devido tempo, com dor ou sem dor, se o seu coração estiver ensinável, aberto, Deus fará milagres extraordinários também na sua vida. Aleluia! Em Éfeso, querido, havia mágicos alegando possuir capacidade de curar enfermos e expulsar demônio. Deus então concedeu milagres extraordinários a Paulo. E o que nós podemos ver aqui é que o poder de Deus brilha mais do que os falsificadores. Eles ali realizavam seus milagres através de truques, de sugestões. Mas a estratégia de Deus começou a ser diferente. E para aquele momento, para aquele lugar, foi necessário que isso acontecesse para quebrar todas aquelas entidades e todas aquelas potestades. Nós não podemos ignorar isso. O fato de Deus realizar determinado tipo de milagres não quer dizer que vai acontecer hoje na nossa vida, que vai ser do mesmo jeito, mas mesmo assim o Deus de milagre continua ao nosso lado, irmãos. Nós temos vários relatos de evangelistas no continente africano, em lugares que você sabe que é extremamente, de muitos lugares que tem opressões de maneiras visíveis, e Deus ali realizando coisas que nós não vemos aqui. A questão não é se temos fé ou não, a questão é que Deus tem as suas maneiras e as suas estratégias para atuar na nossa vida de maneira poderosa. Uma vez uma pessoa disse: pastor, eu não acredito mais que Deus faz milagres. É difícil responder uma pergunta dessa, né? Uma afirmação. E eu fiz essa pergunta para ele: mas por quê? Não vejo mais cego enxergar, não vejo mais paralítico andar. E aí eu comecei a relatar, conhecendo a vida dele, comecei a relatar desde a sua infância até a sua vida adulta. Essa pessoa não teve o que responder, porque se respondesse ia contradizer aquilo que ele tinha afirmado. Ou seja, querido, cada dia que nós acordamos, cada dia que nós nos levantamos, já é um grande milagre do Senhor. Aleluia! Olha esse povo aqui nessa manhã, irmãos. Eu duvido que um pastor consiga reunir esse grupo que está aqui, que venham com a mesma roupa, que sente na mesma cadeira, no culto da noite. Observa, só o fato de você estar aqui hoje, esse grupo está aqui reunido, já é um grande milagre do Senhor.
Há aqueles que às vezes não conseguem entender isso. Fica olhando para a foto. Nunca mais esse grupo se reuniu. As pessoas não são a mesma. É verdade, não são não. E você raramente vai conseguir reunir esse grupo. Só se for um grande milagre extraordinário. Por isso que cada manhã, cada dia, cada momento que você está na sua casa, agradeça. Ou você acha que seus filhos vão ficar na sua casa a vida inteira? Ou você acha que o seu esposo, a sua esposa vai ficar eternamente com você? Um dia, os dois ou um vão partir, sim ou não? Então é hora de você, em vez de reclamar, e olhar e dizer: Senhor, obrigado. Mesmo que essa pessoa tem hora que me tira do sério. Mas só de eu estar aqui vivo já é um grande milagre. Temos muito motivo para agradecer, irmãos. Mais do que para reclamar. Nós só sentimos a falta quando aquilo que nós não temos, aí percebemos que aquilo faz falta. A estratégia de Deus, os sinais e maravilhas eram credenciais do apóstolo. Quando os apóstolos chegavam, eles tinham essa fama, essa credencial. Aqui chegou uma autoridade. E naquele momento, até então, todos os feiticeiros, todos os magos eram extremamente conhecidos. Paulo era desconhecido em Éfeso, mas o poder de Deus fez a diferença. Esse é o ponto, querido. Quando você chega numa sociedade, não compare você com a graduação de outros. Não compare você com o que você tem, o que o outro tem ou não tem. A diferença, querido, é o Deus que você serve. Todo lugar que você entrar, e aí eu vou dar o meu exemplo novamente. Não tem nada que eu faço, isso demorou anos, é óbvio, muita prática, muito tempo de aprendizado. Não tem nada hoje que eu faça sem que eu antes inicie uma oração. Senhor, eu tenho aqui o texto, eu tenho aqui a Bíblia, tenho aqui o livro de pesquisa, tenho aqui a internet, tenho aqui um pensamento, mas me dê inspiração, para que eu traga uma palavra não repetitiva. Não conte uma história que todo mundo já conhece da Bíblia, mas que traga uma aplicação, que traga vida real para cada dia, e que a pessoa possa dizer: valeu a pena ver a igreja hoje. Não tem nada que eu faço no mundo secular sem que eu fale isso com Deus. Essa oração que eu tenho incentivado você, orar sem cessar, de dizer: Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigado por encontrar essas pessoas. Esses dias estava trabalhando, e existem pessoas que elas passam a presença de Deus, irmãos, e é algo maravilhoso. As pessoas não te dão bom dia, mas te incentivam por aquilo que você está fazendo, e isso alegra o seu coração. E aí eu comecei a agradecer: Senhor, obrigado por essa família que passou aqui, não deu só um bom dia, mas trouxe uma palavra que alegrou o meu coração. Quando você tem Cristo, querido, qualquer coisa, a mais simples, a mais importância, faz a diferença na sua vida. Aleluia! E não só isso, essa presença também, ela não atrai coisas ruins. Quem está em Cristo não atrai coisas ruins. Quem está em Cristo, as pessoas que estão sobrecarregadas, elas vêm, mas aquilo não gruda, não cola em você. É comum
eu ouvi isso das pessoas, não de pessoa da igreja. Emilson, você traz uma paz para a minha vida. Eu falei, é mesmo? Eu falei, mas eu não sou tranquilo não, mas você traz uma paz, e eu sei de onde vem essa paz. E aí é uma abertura para você falar do grande amor de Deus. Essa paz vem de um lugar que você pode ter também nessa manhã, que é a paz de Cristo. Você tem a paz do Senhor? Então, os milagres eram umas credenciais aqui do apóstolo ali naquela cidade. E se isso não acontecesse, eles iriam classificar como mais um mestre religioso, como mais um filósofo, como mais qualquer uma pessoa. E aqui que é o grande ponto para você observar, diante de tantos crentes genéricos, para não falar a palavra falso, aquele que já levou uma volta de alguém que se diz cristão, ou qualquer coisa ruim, e quando chega perto de você, e sabe que você é um crente, naturalmente vai ter rejeição, isso é óbvio. Mas como é que vai saber que você é diferente daquele que não é verdadeiro? Aí não é somente por aquilo que você transmite, é pelas suas ações. Você é diferente. Eu grito e você fala baixo. Eu digo que vou tirar algo de você e você diz, não, pode levar, eu tenho mais lá. Você quer mais? Ele não fica com coisas ruins na cabeça. O seu coração não está armado. Sabe por quê? Porque a água que ele está bebendo é água pura, é água cristalina, que se chama Jesus Cristo. Quando você tem essa presença e busca, e é possível, irmãos, todos buscarem. Mas o que fazer, pastor? Por aqueles que estão na igreja, que não produzem ainda esse fruto. Já parou para pensar que essas pessoas também foram implantadas nas igrejas com permissão de Deus, para trabalhar na sua vida? É isso mesmo. Se Paulo aqui não tivesse um diferencial, ele seria mais um. O que você é para essa sociedade? Mais um cristão? Mais um evangélico? Ou você é um servo ou uma serva do Deus vivo? Esses dias, fazendo um determinado compra, o mesmo vendedor que me atende, quando estava saindo, Deus falou no meu coração, para e pergunta para essa pessoa por que ele está triste. É difícil fazer essa pergunta, porque geralmente a pessoa não diz que está triste, não, está tudo bem, não é assim? E aí você vai ficar mais complicado aí na sua cabeça, foi Deus ou não foi? Olha que situação complexa. E eu parei, eu falei, meu amigo, tudo bem? Ele ficou quieto, já estava de saída. Vou te fazer uma pergunta. Por que você está triste? Ele falou, pastor, por algumas questões pessoais. E aí eu disse, eu vou orar por você. E aí, quando eu saí dali, o que eu fiz? Nada. Lógico que não. O que eu fiz? Se eu falei que eu ia orar, orei. Durante a noite. Eu me ajoelhei, querido. Quando estava tomando meu banho, lembrei do nome da pessoa e disse, Senhor, venha com a tua graça sobre essa pessoa. Venha com a tua presença. E quando eu tiver uma outra oportunidade de encontrar com essa pessoa novamente, eu vou poder dar aquele abraço e dizer, olha, aquele dia
eu orei por você. Essa é a diferença, querido. Se você não for praticante da palavra de Deus, você vai passar como mais um crente falsário, mais um mago, mais um filósofo, mais um mestre religioso, mas o que as pessoas querem ver na nossa vida é Cristo Jesus. E como Deus vai usar as estratégias, surge aqui nesses momentos as curas milagrosas. E a partir dessas curas que Paulo estava fazendo, colocando as mãos nos seus cultos, esse pregador que até então era desvalorizado, não tinha credencial nenhuma naquela cidade, diante de tanto ocultismo, as pessoas começaram a falar daquele pregador, porque viam resultados. Os resultados, queridos, são necessários, são importantes na nossa vida, sim. Só que a nossa fé não pode depender apenas dos resultados. Quer tenhamos resultados ou não, nós somos do Senhor Jesus. Você pode dar um amém? Mas para aqueles que não são cristãos, queridos, eles precisam de ver algo, precisam tocar, precisam sentir que você tem essa presença diferenciada. E Deus aqui vai adaptar essa natureza dos milagres ao modo de pensar dos Éfesos. O povo aqui estava acostumado a ver mágicos, aplicarem objetos ditos sagrados, amuletos no corpo de doentes para curá-lo. Deus aqui muda a estratégia. Deus operou milagres específicos por meio de Paulo. Não era uma consulta para depois você ir lá fazer um trabalho, um despacho ou qualquer coisa desse tipo. Era na hora. Não pagava nada. Bastava você crer mediante a palavra que era pregado. E para aquele povo, você vai ver que esses milagres extraordinários, você não vai ver Lucas falando em nenhum outro ponto, a não ser especificamente nessa cidade, porque era necessário essa intervenção divina. Existem coisas, querido, que Deus vai fazer de uma maneira muito especial na sua vida, porque é necessário para aquele momento. Não quer dizer que Deus ama mais a um do que a outro. Mas o mais importante, quer sejam as coisas mais simples ou as mais extraordinárias, Deus continua agindo na vida daqueles que clamam pelo seu nome. Que Deus seja glorificado, querido. Não era Paulo que operava milagres. Era Deus que operava através de Paulo. Quem era esse Paulo? Um simples instrumento. Ele não fazia uso de Deus, porque ele era uma pessoa temente, mas Deus que usava a sua vida em prol do Evangelho. Esse foi o convite que o Senhor Jesus fez para o apóstolo Paulo, através de Ananias, falando: chama esse homem, que eu vou mostrar o quanto é importante sofrer por causa do meu nome. Uma coisa é certa, querido, isso causou uma forte impressão, de tal maneira que as atenções voltaram-se para o apóstolo, que anunciava e orava com imposições de mãos. Então agora eu vou falar sobre algumas observações sobre milagres, porque aí nós vamos entrar na parte extrema também. Os milagres não são o Evangelho. Se você acredita que todo lugar onde Jesus passou, todos foram curados, a Bíblia não fala sobre isso. Ele veio para anunciar o Evangelho do Reino de Deus,
curava sim algumas pessoas, quando era necessário para trazer esse impacto na vida daquele local, daquela cidade. Mas tanto eu posso constatar essa prova, que todo momento de cura, Jesus não falava, vai anuncia para todo mundo, diz que eu sou o Filho de Deus. Ele fala, vai e não conta nada para ninguém. Imagina um mudo, querido, sendo curado, Jesus falou, não fala nada para ninguém. Que castigo, não é verdade? Eu quero falar. O evangelho, querido, o milagre não são o evangelho. Eu vou naquele lugar para receber o milagre. Mas um fato é real. Ele abre as portas para o evangelho. Os milagres não têm o poder de converter pessoas a Cristo. Apenas testemunha o poder de Deus. E nós temos uma passagem no livro de Lucas, que fala sobre isso, quando Jesus conta uma parábola sobre o rico e o mendigo. E essa pessoa rica que estava lá no Hades, o Hades, no inferno, essa é a palavra popular, disse, Senhor, vai na minha casa, fala para a minha família, Jesus contando a parábola. E aí no final dessa parábola vai dizendo assim, Abraão respondeu, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Quando a pessoa está com o coração endurecido, bastou Deus realizar algo, por intervenção daquela pessoa que orou, como Moisés lá no início, e acalmou, rapidamente, tudo aquilo é esquecido. Milagre, querido, não converte ninguém. O que converte é quando a pessoa permite que a palavra do Senhor entre de maneira profunda no seu coração. Os milagres podem ser chamados de sinais sobrenaturais para a pregação do Evangelho. Necessariamente, querido, não quer dizer que todos os cultos as pessoas serão curadas, nem que todos os cultos as pessoas serão salvas, nem que todos aqui ou que estão me ouvindo irão receber a palavra, mas mesmo assim, Deus continua agindo. Os milagres ocorriam de modo esporádico, não era uma regra geral. E aí eu dou o exemplo, de um humorista, que ele dizia o seguinte, perguntaram para ele qual é a coisa que ele mais fica irritado com o público quando o encontra na rua. Uma pessoa que conta piada, uma pessoa divertida, um ator humorista. Ele falou, isso foi unânime, não foi só uma pessoa não, disse assim, a pior coisa é quando eu estou na manhã ou na tarde, a pessoa olha para mim assim, e aí fulano de tal, conta uma piada aí. Aí a pessoa assim, acha que por eu ser humorista, eu fico contando piada a vida inteira. Não entende que aquilo ali é uma profissão, e que eu gosto de fazer, mas eu não fico achando e fazendo graça em tudo. A grande realidade, querida, que essa prática também há entre muitos cristãos. Onde todo culto, milagre tem que acontecer. O pastor João, uma vez, muito tempo, não sei se ele lembra, ele me falou isso, que ele ouviu numa rádio local, que o pastor fazia essa chamada, venha para essa igreja, porque Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, ou Deus faz o milagre, ou Ele me mata. Não sei nem se ele está vivo ainda,
Mas eu sei que essa mensagem não vem do reino de Deus. Ele é Deus, irmãos. Se Deus quiser, e se Ele não quiser? Ele continua sendo Deus na sua vida? Sim ou não? Não, todo culto. É uma das grandes dificuldades quando uma pessoa vem de uma igreja tradicional para cá, todo culto. Pastor, aqui não tem reteté? Eu falei, tem. Você pode pegar uma vassoura, pode pegar um banheiro, tem um reteté, você vai mexer o seu pé a hora que você quiser aqui, meu filho. Pode arrumar a cadeira. Eu venho de uma igreja de família tradicional, eu entendo o que a pessoa está falando. Não, pastor, mas todas as vezes que temos reunidos, nós temos que falar em língua. Me mostra isso. Que todas as reuniões, a pessoa fala em língua, a revelação, há sonhos. Todas as vezes você sonha com coisa de Deus? Não, meu querido. Tem dia que é pesadelo mesmo, que não tem nada a ver com coisas espirituais. Mas nós fazemos assim. Eu vou lá, mas Deus tem que falar comigo. E há aqueles que dizem, pastor, eu sou dizimista fiel. Olha lá na minha carteirinha. Os milagres, querido, eles ocorrem de maneira esporádica. O apóstolo, ele não administrava os milagres. Esses que eram realizados. Mas eles aconteciam conforme a soberania divina para a glória do próprio Deus. Que você possa entender isso. Deus realizava milagres extraordinários na vida do apóstolo Paulo. E ele continua realizando milagres extraordinários nos dias atuais. Que você possa crer e continuar perseverando. Porque Deus tem realizado grandes coisas, sim. E até aquela que Ele não está realizando no momento, mas Ele está realizando aí no seu interior, trabalhando na sua vida. E eu vou fechar dizendo isso para você. Tem algumas coisas que você está esperando muito e que Deus não vai realizar. Você já fez opção por algo que se arrependeu depois? Para que eu comprei isso? Para que eu fiz isso? Só que nós não sabemos o presente, o que vai acontecer daqui a algumas horas e nem o futuro. Mas o Senhor que te ama, Ele sabe. E se você estiver errado, querido, nas suas decisões, Ele não vem com a mão para castigar, não, querido. Não precisa. A nossa consciência já é o suficiente que nos castiga todo dia, nos acusando dia e noite. Ele simplesmente fecha as portas. Mas preste atenção nisso. Se você estiver parado esperando de frente de uma porta que Deus fechou, já é um grande privilégio, querido. Porque há outros que tentam arrombar essa porta e dar um jeitinho, mas não tem como vencer a Deus. A melhor maneira é fazer como Moisés fez. Moisés entendia a intervenção daquele milagre sobrenatural, que para aquele povo era um praga, mas para o povo de Deus era um grande milagre, um sinal que eles iriam sair. Mas Moisés olha e pede para parar com aquilo. E Deus ouviu a oração de Moisés. As portas estavam fechadas para aquele povo de Faraó,
do Egito, mas não estava fechada para Moisés, porque ele tinha acesso à presença de Deus. E quando Deus fecha a porta, respeita. Não insista. Às vezes, vamos estar de pé. Às vezes à noite, quando eu tinha muito pesadelo à noite, eu dormia na sala, e já grande, 13, 14 anos, pesadelos horríveis, e eu batia na porta do quarto da minha mãe: mãe, deixa eu entrar, deixa eu dormir aí. Você acha que minha mãe abria? O que você fez de errado? O que você está aprontando? Para de me importunar, vai orar. Pensa sobre isso. Na verdade, Deus não tem prazer nenhum em fechar a porta para os seus filhos, mas quando Ele fecha, é para o seu próprio bem. Você pode fechar os seus olhos. Se essa palavra foi muito pesada para você nessa manhã, então você vai dizer: Senhor, me ajude. Movendo entre nós, te adorarei. Você vai dizer: Senhor, me ajude a entender, porque eu não consegui entender. Pode cantar mais baixinho, por favor. Se você voltou a ter essa esperança novamente, dizendo: Deus faz milagres, Ele faz milagres. Não tem enfermidade que Ele não possa curar, querido. Não tem uma situação impossível aos nossos olhos que Deus não pode agir. Transformando nossas vidas. Mas também nós sabemos que a Bíblia diz que há enfermidades que é para o seu testemunho, que é para a glória dele. Então o que nós temos que fazer é fazer a oração de Jesus. Senhor, Pai, seja feito a tua vontade na minha vida. Eu sou esse instrumento de milagre, eu sou esse canal de bênção. Mas também há aqui dentro, Deus, uma natureza corruptível. E por isso eu estou aqui nessa manhã, pedindo a tua graça, que esses frutos possam vir o mais breve possível na minha vida, os frutos do Espírito, as provisões de Deus, que haja uma mudança, não na minha vida financeira, se não houver uma mudança no meu coração corrupto, que sai gastando tudo, não vai resolver nada. Não peça uma mudança para o seu casamento se você não quer mudar. A mudança começa individualmente em cada um. Ainda que fulano continue desse jeito, eu vou mostrar que eu de fato tive um encontro com Cristo, e os frutos irão aparecer. Quando as pessoas veem esse fruto, querida, eles abandonam as suas práticas ocultas, que ninguém sabe,
para adorar o nosso Deus. Essa é a minha oração que eu faço nesta manhã, Senhor. Crentes verdadeiros, crentes autênticos, que as pessoas possam dizer: você não é mais a mesma pessoa, não. Eu não te conheço. E você vai dizer: Deus fez um milagre extraordinário na minha vida. Aleluia! Que toda prática oculta, que todas as coisas que são feitas nos bastidores, Senhor, que toda a imundície que o nosso coração navega, caminha, que toca, que possa vir à tona agora na sua mente, não como acusação, porque o Espírito Santo não faz isso, mas para dizer: Senhor, tira de mim. Ah, Senhor, tira de mim tudo isso que ainda impede do teu agir na minha vida. E como esse povo chegou diante da praça, botando e queimando tudo que era mais precioso como uma oferta diante do teu altar, eu quero colocar a minha vida diante do teu altar e confessar nesta manhã: eu quero trazer a presença de Deus e não as coisas ocultas e demoníacas deste mundo. Que esses grilhões sejam quebrados, que você não fique nesse vai e vem, mas que esse passado possa ser uma lembrança bem distante da sua vida, que não tenha mais saudade, mas você venha até não sentir bem, só de lembrar que um dia você foi assim. Pai, essa é a minha oração que eu faço em favor desse povo. Eu acredito que esses milagres extraordinários podem acontecer nos dias atuais. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei. Você pode adorar, porque Ele está aqui, aleluia. Estás aqui, curando multidões,
quero